Nós vamos falar sobre um assunto que polemiza, mas que é necessário sim a gente trazer essas informações, e eu converso com o Dr. Cid Scarpa, proctologista direto do Complexo Hospitalar Central. Muito boa tarde, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Band Cidade, doutor. Muito obrigado, é uma honra para mim. Doutor, eu quero que o senhor já comece falando para mim sobre essa questão da disfunção sexual, distúrbio sexual. Qual seria o nome mais adequado? Porque isso acomete, né, nesse caso, especialmente os homens. Existe sim uma polêmica, existe sim tabu. Muitos têm, né, o preconceito, a vergonha de procurar um profissional para tratar isso. Como é que fica essa situação, doutor? Bem, a ejaculação precoce é uma das disfunções sexuais. Não é apenas a disfunção ejaculatória. O preconceito, certamente, é a maior arma que o desconhecimento usa e que você cure e você trate pessoas. Então, quanto mais o paciente sabe, quanto mais a sociedade sabe a respeito das doenças, do seu tratamento, do seu prognóstico, importa. Sem dúvida. Né? A ejaculação precoce é a ejaculação rápida. Ela pode ser tão rápida que ela pode ser pré-coito, quer dizer, antes mesmo de você ter a penetração vaginal, você já ejacula, ou previamente, após ou imediatamente o início do coito. E traz muita insatisfação para o casal, não só para o homem, também para a mulher. O grau de satisfação e gratificação ficam bastante diminuídos. Isso pode levar a distúrbios da relação dos casais, né? na felicidade, na qualidade de vida, etc, etc. Essa situação também ela pode envolver o sentimento, né, o psicológico da pessoa, do casal, a autoafirmação, a autoestima. A gente também tem que falar sobre isso, sim, porque é algo que pode acontecer com todo mundo, né? Sem dúvida. Os estudos científicos, que são aqueles estudos que são realizados no mundo todo por grupos médicos, dizem que de 1,5% até 10% dos homens podem ter tido pelo menos um episódio de ejaculação precoce na sua vida, ou mais de um. O que acontece é que quando a ejaculação precoce ela é muito frequente, toda relação, praticamente o homem é assim, a parceira pode se sentir rejeitada, ela pode achar que ele não está gostando da relação, ou ele não está apreciando, né, a penetração a ponto de dele permanecer lá e ele ejacular rápido. Existem aspectos psicológicos que são muito importantes. Quando você tem um casal que é acometido pela disfunção ejaculatória, eu sempre recomendo que seja feito um tratamento psicológico de cada um parte do casal, né, do homem e da mulher, e uma terapia de casal, né, além dos tratamentos, que é o tratamento comportamental, o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico. Aí sim, você tem uma chance de resolver, às vezes, sem você precisar fazer nenhum tipo de intervenção medicamentosa, apenas um reposicionamento psicológico, né? Por que eu pergunto, por que um casal bonito, jovem, está passando por esse tipo de coisa? Existe alguma coisa. Existe algum problema. Quando a ejaculação é primária, quer dizer, desde o início da vida sexual, o homem é um ejaculador rápido, é uma coisa. Mas quando ele já mais velho, ele se torna um ejaculador rápido, é porque aconteceu alguma coisa a nível psicogênico ou mesmo somático. Ele pode ter diabetes mellitus, uma doença neurológica, um distúrbio psicológico, né, que tem que ser tratado, ele teve um trauma. Né? Por exemplo, a maioria dos jovens homens, né,
do sexo masculino, que vieram da Guerra do Golfo, que é um estudo mais antigo, eles, por um longo tempo, ficaram com disfunção ejaculatória, tá? Por causa do trauma de batalha, do estresse a que foram submetidos durante o combate, né? E isso traz uma série de problemas psicológicos, de ilações, né? A culpa, o sentimento de culpa que pode haver por você ter, às vezes, provocado a morte de uma outra pessoa. Então, tudo isso entra na avaliação de um paciente que é um ejaculador precoce. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Cid Scarpa, ele é urologista. O assunto, para quem está chegando agora, é sobre disfunção sexual, ejaculação precoce. Doutor, são vários sintomas, como o senhor estava falando, ele pode acometer o homem em várias idades, podem existir gatilhos para isso, momentâneos ou até mesmo permanentes. Mas explica para a gente, para quem está nos assistindo e ainda tem dúvidas se realmente sofre, né, dessa disfunção de ejaculação precoce, se realmente precisa procurar um médico ou se é algo que está acontecendo momentaneamente, passageiro, que vai se resolver naturalmente. Explica para a gente sobre esses sintomas. Mesmo que seja um sintoma momentâneo ou temporário, ele necessita de uma abordagem terapêutica, porque ele pode se tornar crônico. 90% dos pacientes que têm ejaculação precoce, eles são crônicos. Quer dizer, a doença se torna crônica, ela não tem mais cura, mas tratamento. Eu vou ser assim, eu vou num extremo e vou no outro. Casos que eu já vi. Um casal que a esposa não tinha um tratamento muito cordial com o marido, inclusive em público, né? Mas muito mesmo. Ele, de repente, ele ficou com raiva, ele tinha relação com ela, mas ele fazia questão de ejacular rápido. E nem ele sabia explicar que ele estava fazendo isso. Ele teve que fazer um tratamento psicológico para resgatar esse conteúdo. E ele chegar e, olha, a gente não tem, a nossa relação está passando por um breakpoint, nós temos que resolver. O outro caso é um indivíduo que não gosta mais da parceira, né? Às vezes ele não gosta mais da parceira, ou então não sente mais atração sexual por ela. Então ele praticamente faz a relação sexual por obrigação. Isso é válido para os dois sexos, né? Eu não falo que é só do sexo masculino, dos dois sexos. Ou quando o parceiro sente que a esposa não está mais curtindo, não está mais apreciando a relação sexual como era, ele pode se tornar também um ejaculador precoce, sem dúvida. O senhor estava falando que esse sintoma, essa doença, ela também acomete as mulheres, mas ela é mais natural nos homens, não é isso? A mulher não ejacula, né? Do ponto de vista fisiológico, formal, não, né? Mas a mulher pode ter um orgasmo, né? Então, funcionaria quase igual. Mas, como você tem o mito, né, do sêmen sendo jogado na vagina, tem muita fantasia sexual ligada a isso, e tem mulheres que só se sentem satisfeitas se elas sentirem que o parceiro ejaculou dentro da vagina, ela sentiu o sêmen, né? Inclusive, é um grande problema quando ela sente que não tem muito sêmen. Para que você está dando para quem mais esse sêmen seu? É um grande questionamento que, às vezes, os casais nos fazem no consultório. E nós temos que explicar que isso varia. O homem não é uma máquina, né? Ele não vai ter o mesmo desempenho para sempre. Ele vai variar. Você não pode comparar um indivíduo de 15 anos que tem uma ereção quando ele fica de pé ou sentado, com um indivíduo de 60 anos que ele vai ter uma relação com data e hora marcada, né, para que ela seja gratificante, tanto para ele como para a parceira. Como a gente tinha falado no início,
até se torna um pouco de tabu, um pouco de preconceito, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, sim, mas é necessário porque isso faz parte do organismo, da saúde do homem, da mulher, do ser humano, né? Faz parte da vida ativa, né? Então a gente tem que falar, nós falamos, o senhor falou bem com propriedade dos sintomas, mas existe tratamento? Sim, existe tratamento, sim. O tratamento você deve primeiro pesquisar a real causa da ejaculação precoce. Se ela é mais psicogênica, se ela é mais neurogênica. Geralmente é um misto. Predomina, né? Como são dois polos, você pode ter pacientes em qualquer ponto desses dois polos. Ele é mais neurogênico, o outro é mais psicogênico. Você determinou a origem, o paciente tem que fazer um tratamento psicoterápico, tá certo? O outro tratamento é o tratamento behaviorista, ou tratamento comportamental, em que ele vai treinar a ser um ejaculador mais lento. Com a parceira, uma parceira companheira, uma parceira que o ama, vai ajudar. De várias maneiras. Coito interrompido, masturbação e outras manobras que o casal pode utilizar. E treinar. Treinar, igual você treina crossfit, você treina isso também. O uso de alguns medicamentos. Hoje existem alguns medicamentos que você pode ajudar para tornar esse período, né, inter-ejaculatório mais longo. Os pacientes respondem em torno de 60% até 77%. Às vezes você tem que trocar de remédio ou associar com outros remédios. O grande problema que nós temos no Brasil é que a Anvisa não permite certos remédios que são usados já fora. Por exemplo, a tamoxetina, que é um excelente remédio para ejaculação precoce, que o indivíduo pode tomar 1 hora antes da relação sexual, nunca foi aprovada no Brasil. O paciente que quer usar tem que comprar do exterior. E não há uma explicação da Anvisa. Geralmente é porque você tem que pagar lá uma taxa lá e eles pedem demais. Eu não sei por quê. É algo para a gente discutir, né? Para onde vai esse dinheiro? Mas essas pessoas são prejudicadas. Mas o tratamento, ele é multidisciplinar, pode necessitar de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, educador físico, né? Exemplo, o paciente que fica obeso e diabético, ele pode se tornar um ejaculador precoce. Então você tem que tratar da obesidade dele e equacionar essa diabetes dele para que ele possa voltar a ter uma ejaculação um pouco mais longa e assim se satisfazer e satisfazer a parceira. Sempre pensando no bem-estar. Falando sobre a questão de saúde, bem-estar, o organismo, a gente sabe que precisa sim manter a saúde em dia, vários exames, fazer o check-up, né, normal. Mas se caso você tiver alguns desses sintomas, alguns desses distúrbios, é importante procurar um especialista, né, doutor? Eu gostaria que o senhor finalizasse explicando para a gente essas últimas informações do que uma pessoa que tem esses sintomas, né, está sofrendo com esse problema e pode sim ter um tratamento eficaz e pode até resolver 100% esse problema. Eu gostaria que o senhor finalizasse com essas informações. Muito obrigada. Bem, nem sempre a disfunção ejaculatória é reconhecida como uma doença para o paciente. Para ele é tão normal, ela se acostumou que ele ejacula rápido, que ela também faz rápido também. Mas é uma doença. Mas afeta a qualidade de vida muito, muito. Imagina, você está associado a um companheiro que é um ejaculador precoce desde quando você conhece. Ele nunca tomou, né, uma iniciativa para tratar, para melhorar, para satisfazer você. E pensar que a saúde em geral, ela é bem vista. Fazer exames periódicos, muito bem. Mas, para mim, exames periódicos não é uma ação de saúde. O ideal é quando você faz o exame, se detectam as alterações e você tem que mudar aquilo. Você toma providências para emagrecer, você toma providências para ter uma forma física melhor, você toma providências para que você tenha uma visão melhor, você trata da hipertensão arterial. Aí sim você tem uma atitude de cuidar da saúde. Fazer exame por fazer, tem paciente meu que faz exames de colesterol em janeiro, volta em julho, pergunta assim, eu queria saber como está meu colesterol. Eu falei, tá o mesmo. Como é que você sabe? Você perdeu, quantos quilos você perdeu? Nenhum. Então, tá a mesma coisa. Você mudou a sua alimentação? Não, então tá a mesma coisa.
Então, ato de promoção de saúde não é fazer exame, é você tomar atitude quando você tem essas alterações dos seus exames. Isso sim é uma atitude de promoção à saúde e que vai refletir não só na vida sexual, mas na vida em geral, na qualidade dela. Doutor Cid Scarpa fala com a gente direto do Complexo Hospitalar Central. Quero agradecer imensamente aqui a sua contribuição. Uma ótima tarde para o senhor. Vocês também. Muito obrigado. Falando em saúde.